Bom, nessa aula aqui vamos entender um pouco sobre o SQL para a gente estar implementando no nosso sistema de login, né, o login via SQL, até para a gente conseguir entender um pouco melhor nas próximas aulas como que funciona o SQL Injection. Então, primeiramente, eu vou acessar aqui como usuário root o MySQL. Então, beleza, estou logado aqui no MySQL. Se eu utilizar o show databases, ponto e vírgula, eu vou visualizar os bancos de dados, né, que existem aqui no meu sistema. Por padrão, a gente vai sempre encontrar esses bancos aqui. A gente vai estar sempre encontrando eles são os padrões que tem aqui no MySQL. Só deixa eu arrumar um negócio aqui rapidinho. Pera aí. Pronto. Esses são os bancos padrões. Então, a primeira coisa que a gente pode estar fazendo aqui é criando, né, o nosso banco de dados, que a gente vai utilizar para fazer o login. Então, a gente pode usar o create database e o nome do nosso banco de dados. Eu vou chamar de exemplo, ponto e vírgula. Pronto, a gente criou o nosso banco de dados. Agora, a gente pode acessar esse banco de dados com o comando use e o nome do banco de dados. Exemplo, ponto e vírgula. Pronto. Se eu der um show tables aqui para visualizar as tabelas, ele não tem nada porque eu ainda não criei nenhuma tabela. Então agora a gente pode estar criando a nossa tabela, né? A gente pode utilizar a sintaxe create table e o nome da nossa tabela. Eu vou criar aqui usuários. E dentro aqui de parênteses, eu vou falar o que vai ter dentro dessa minha tabela. Então aqui no caso vai ter usuário, vírgula e senha. Só que eu também preciso especificar o tipo de cada uma dessas colunas, né? Então, por exemplo, no meu caso, o usuário aqui vai ser uma string, ou seja, vai ser um texto. Então, depois do nome de usuário, antes da vírgula, eu vou especificar o tipo. Então, varchar e o tamanho em bytes. No caso, eu vou deixar 20 bytes. Ou seja, 20 caracteres. Né? Se eu quisesse que fosse maior, é só aumentar esse número. Eu também posso fazer o mesmo aqui para a senha. Varchar 20. Existem vários tipos, certo? A gente pode estar utilizando o int para inteiro, long test para textos extremamente grandes, né? Então, por exemplo, eu poderia estar utilizando long text para strings enormes, como por exemplo 2000, 3000, que é muito mais apropriado do que utilizar o varchar. Então, como aqui é um texto pequeno, eu vou utilizar o varchar. Varchar 20 e senha varchar 20 também. Ponto e vírgula no final. Criei. Se eu der um show tables agora, tá aqui minha tabela usuários. Eu posso tentar visualizar se tem alguma coisa dentro dela, né? Select usuários. Select all from usuários. Não tem nada. Eu posso também dar um describe, que é para descrever ela, ou seja, para visualizar como que ela foi montada. Então aqui, por exemplo, eu consigo ver que eu tenho duas colunas, que é usuário senha, ambas do tipo varchar, elas aceitam valores nulos e tem como default nada. Então, eu posso adicionar valores dentro dessas colunas com insert into. Então eu posso usar insert into usuários, ou seja, eu vou inserir dentro de usuários, entre parênteses, eu vou especificar as colunas, então eu vou inserir dentro de usuário e dentro de senha. E aqui fora, values, abre novamente parênteses, e agora os valores. Então, repara que aqui eu defini duas colunas, né, que vão ser o usuário e a senha. E aqui dois valores. O primeiro valor representa o usuário, o segundo valor representa a senha. Então, se eu falo aqui que o primeiro valor vai ser admin e o segundo valor vai ser admin, ponto e vírgula, eu setei o usuário admin e a senha admin. Posso setar novamente novos usuários. Messias, 1, 2, 3, ponto e vírgula. Posso adicionar outro teste, 1, 2, 3, 4. E agora, se eu visualizar, eu consigo ver tudo que está lá dentro. Também consigo fazer consultas, né? Então, por exemplo, eu poderia falar select all from usuários, where, ou seja, selecione tudo de usuários onde
usuário for igual a 1, 2, 3. O igual aqui é só um igual. É diferente de Python ou PHP ali que a gente viu. Né? Ponto e vírgula. Tá, porque não é usuário, né? Usuário igual a admin. Ele retornou nada porque não tem nenhum usuário com 1, 2, 3. Então ele retornou admin e admin 1, 2, 3. Eu poderia filtrar também por senha. Select all from usuários where senha igual a 1, 2, 3. Então aqui ele consegue pegar essas informações. Consigo pegar informações específicas também. Select senha where usuário igual a admin. E aqui ele me pega apenas a senha. Então, agora que a gente já tem o nosso banco de dados criados, a gente pode criar um usuário e uma senha, para que a gente possa estar implementando isso como uma linguagem de programação, que no caso vai ser o PHP. Então, vamos criar aqui o nosso usuário e a nossa senha. A gente pode utilizar o create user e o nome do nosso usuário. Eu vou chamar ele de admin. Então, eu estou criando o usuário admin, arroba, e o host, então localhost. Esse localhost representa o endereço. Então, por exemplo, vamos supor que a minha porta no MySQL ela esteja aberta para a internet. Se o usuário que eu tiver criado ele tiver especificado como localhost, mesmo que minha porta esteja aberta para a internet, apenas quem tiver conectado no meu localhost vai conseguir se conectar com com esse usuário. Se eu quisesse permitir que esse usuário estabelecesse conexões de maneira remota, ou seja, externa, utilizando o meu IP externo, eu simplesmente especificaria aqui o meu IP externo. Então, create user admin arroba localhost identifile by, e aqui eu vou falar a minha senha, né? Eu posso especificar qualquer senha foda 1, 2, 3, por exemplo. Deixa eu ver o que eu criei, o que eu digitei errado aqui. Create user admin arroba localhost identify, não tem o L não, identify. Agora sim eu criei o meu usuário. Agora eu vou dar permissões para esse usuário acessar o banco de dados, que foi o banco de dados que a gente criou. Então eu vou digitar aqui grant all privilégios, ou seja, eu vou dar todos os privilégios para o usuário. Se eu quiser dar ele privilégios para acessar todos os bancos de dados, eu utilizo dessa forma. Isso daqui significa, esse primeiro caractere aqui antes do ponto significa o banco de dados, e esse daqui significa a tabela. Então, se eu falo isso, eu estou dizendo que ele pode acessar todos os bancos de dados e todas as tabelas respectivas aos bancos de dados. Se eu quiser filtrar, eu criei um banco de dados, deixa eu lembrar o nome que eu já nem lembro qual foi o nome do banco de dados que eu criei. Exemplo. Então, no caso, eu poderia colocar aqui exemplo, que ele teria acesso apenas a todas as tabelas do exemplo. No caso aqui, eu vou dar acesso para ele todos, né? Então, grant all privileges, e onde que eu vou dar? To, e aqui eu vou dar o meu usuário. O usuário que eu criei foi o admin, arroba, localhost. Deixa eu ver o que eu fiz errado. De novo. Tá, eu esqueci de colocar um on aqui, ó. Então é grant all privileges on. Agora sim. E agora eu simplesmente vou atualizar os privilégios. Flush privilégios. Pronto. Aqui agora eu criei o usuário admin com senha foda 1, 2, 3. Então se eu me desconectar, dessa vez inclusive sem ter o usuário root, eu posso me conectar no MySQL utilizando esse usuário. Por exemplo, MySQL, eu especifico aqui o usuário com traço U, admin, e especifico a senha com traço P. Passo o P aqui, ele já vai me pedir a senha, posso digitar ela aqui, que eu logo. Também posso passar a senha diretamente na linha de comando, né? Senha foda 1, 2, 3. Só um detalhe que ela tem que estar colado, tá? Porque se não tiver colado, ele cai aqui, ó, novamente. Não adianta nada. Então tem que estar colado, porque ele consegue interpretar a senha. Deixa eu fechar aqui, deixa eu sair.
Então, senha foda 1, 2, 3, banco de dados, exemplo, beleza. Eu vou editar aqui agora o meu código admin.php. Então, eu vou apagar aqui o if e vou deixar só o e-mail e a senha que a gente criou. Vamos agora editar esse código para ele funcionar agora com o banco de dados, né? Para ele consultar o e-mail e a senha diretamente no banco de dados. Então, a gente vai usar aqui o PDO, que foi que a gente baixou quando a gente estava configurando o nosso servidor. Então, primeiramente eu vou abrir a minha conexão, e na minha conexão aqui vai ser uma string, né? MySQL, 2 pontos, e aqui eu vou especificar o meu host. O meu host é localhost, porque eu estou aqui, é na máquina mesmo, ponto e vírgula para separar, e dbname. Qual que é o meu dbname? É o exemplo, que foi o que eu criei lá no início. Então aqui agora eu vou começar a criar a conexão com o PDO. Eu vou chamar de PDO, a minha variável, e vou falar new PDO. E aqui dentro eu vou especificar a minha conexão. Vou dar uma vírgula e agora as credenciais do banco de dados. As credenciais é admin, né, vírgula, e a senha. Senha foda 1, 2, 3. Então aqui eu já criei a minha conexão. Então agora eu posso fazer, na verdade aqui embaixo, eu posso fazer a minha consulta MySQL. Então eu vou criar aqui um SQL igual a o nome do PDO que eu criei aqui, PDO, setinha, essa setinha é um tracinho e o sinal de maior que. Então PDO.prepare. E aqui eu vou colocar a minha query. Qual que vai ser a query que eu vou pegar? Aqui eu estou pegando o e-mail e a senha. Então, é basicamente essa query aqui, ó. Cadê? Na verdade, eu não cheguei a fazer ela, né? Eu posso fazer ela aqui também. Se eu der uma MySQL aqui, só para mostrar, use exemplo, né? A query seria a seguinte. Select all from usuários. From usuários. E a gente vai filtrar pelo e-mail e pela senha. Então seria where usuário igual a o e-mail que o cara digitar. Vamos exemplificar aqui um admin. And senha igual a senha que o cara digitar. Que no caso aqui eu vou pôr 1, 2, 3. Então, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui. Porque era para ele ter retornado. Admin. Ah tá, é admin 1, 2, 3. Mongol. Então, é basicamente essa query aqui que a gente vai executar. Apenas substituindo o admin pelo e-mail que o cara digitou e o admin 1, 2, 3 pela senha que o cara digitou lá na hora. Então, a gente pode colocar aqui o nosso código. E o que eu vou fazer? Eu vou substituir as aspas simples por aspas duplas, que estão aqui dentro. Deixa eu ver se eu ponho isso aqui um pouco para cá. Eu vou substituir essas aspas duplas aqui por aspas simples. E eu vou remover o admin. Vou colocar aspas duplas, simplesmente porque aqui dentro vai ser onde vai estar a minha variável, né? Então aqui eu vou ter uma string. Aí eu quebro a string com as aspas duplas, já que eu iniciei aqui aspas duplas. Passo o e-mail que o cara digitou. E o mesmo eu vou fazer para a senha, né? Eu coloco aqui dentro. Eu quebro, eu tiro aqui. Quebro com as aspas duplas, coloco o ponto. Lembrando que o ponto é o equivalente ao mais, né, em Python, por exemplo. E uma vez aqui, a gente pode executar o MySQL, que é basicamente rodar o código, a query. Então, SQL, flechinha, execute. Então, aqui a gente está executando a nossa query. E então, agora a gente pode pegar o que? A gente pode pegar as rows, né? Porque, por exemplo, para a gente saber se um usuário ele existe ou não, olha aqui, quando eu digitei um usuário inválido, aqui, nesse exemplo aqui, não existe um usuário admin com a senha 1, 2, 3. Então, ele retornou 0, ele retornou nada.
Mas quando existe, ele retornou uma row, ou seja, ele retornou uma coluna, uma linha. Então a gente pode fazer a verificação dessa forma. Eu posso criar aqui linhas, por exemplo, que vai ser igual a SQL, que foi o que eu rodei. SQL? É exatamente, SQL fetch all. E eu posso verificar isso. O que esse fetch all ele retorna é como se fosse um dicionário, né? Ele retorna como se fosse um dicionário com os valores especificados aqui. Nesse exemplo, ele vai retornar um dicionário contendo o e-mail e a senha. É como se ele retornasse isso daqui, ó, só que em forma de dicionário. Então ele vai adicionar um usuário com o valor de admin e uma senha com o valor de admin 123, se for isso que eu pesquisei no caso. Aí eu posso simplesmente dar um eco para visualizar aqui linhas, só para vocês verem. Eu vou dar um eco, eu vou dar um print R. O que o print R faz? Ele é um print array, né? Ele printa listas, dicionários, então a gente vai conseguir visualizar o que tem nesses itens. Vamos ver se vai funcionar? Deixa eu abrir o browser. Eu vou voltar aqui, que eu acho que aqui vai funcionar. Não, acho que eu cometi algum erro de sintaxe. Ah, tá. Execute. Acho que foi isso que eu digitei errado. Vamos ver se agora vai funcionar. Erro de sintaxe de novo. Deixa eu ver o que foi que eu vacilei aqui. Prepare. Deixa eu tirar esse branco da tela, senão só vai me atrapalhar. Ah, eu esqueci o ponto e vírgula aqui, ó. Posso que foi esse ponto e vírgula que eu esqueci. Vamos ver se agora vai. Agora foi. Então aqui, ó, repare que o que ele me retornou foi praticamente uma lista, né, um dicionário, onde o primeiro item aqui é o admin, com o admin, e o que é o senha. Então é basicamente isso que ele me retorna. E para eu saber se o usuário ele foi válido ou não, eu posso utilizar o count, né? Se eu der o echo count aqui, vamos ver o que acontece quando eu digito um usuário válido. Ah, tá, tem que dar o echo, né? Senão ele não vai fazer nada. Echo count, agora sim. Ó, ele me retorna 1, ou seja, que ele retornou 1. E se eu errar? Se eu pôr qualquer coisa aqui para errar a senha? Ele retorna 0. Então aqui a gente pode simplesmente fazer essa verificação. A gente pode colocar um if aqui e falar o seguinte: se count for maior que 0, ele simplesmente pode retornar. Deixa eu apagar essa. Ele pode dar um eco: bem-vindo admin. Caso contrário, eco acesso negado. Agora a gente pode ver se funciona de fato. Deixa eu só ver todos os usuários. Tem Messias 123, teste 1234. Vamos ver agora se vai funcionar aqui. Então agora eu posso pôr aqui, eu posso manipular direto aqui, né? Então admin 123, igual a gente viu. Bem-vindo admin. Se eu errar a senha, ele dá acesso negado. Eu posso pôr um outro usuário, Messias 123. Ele dá aqui bem-vindo admin. Deixa eu ver quanto tempo que a gente está de aula. 18 minutos. Então na próxima aula a gente vai aprender como que esse código ele pode ser burlado, né, utilizando injeção de SQL. É um código bastante simples, né? Acho que ficou bem tranquilo de conseguir entender. Não é um código muito complexo. Acho que o que mais poderia dar uma confusão aqui é o próprio SQL. Mas isso a gente vai ver na próxima aula.